Investidores, vamos para mais uma atualização. Eu quero compartilhar com vocês o que é que eu estou enxergando para o mercado hoje. Hoje é quarta-feira, super quarta. Vamos ter divulgação daqui a pouco, 9h30, do CPI, os indicadores de inflação. E às 3 horas será anunciado aí a decisão da taxa de juros, mas ali às 3h30 da tarde a gente vai ter a reunião do Fed. Daí a gente vai ter dicas de como o Fed vai estar se comportando para os próximos meses. E daí o mercado pode reagir durante a fala do Fed, tá? Do Powell. Então, bora lá. Quero começar aqui primeiramente lembrando qual era a nossa ideia compartilhada anteriormente. Além de trazer a atualização do Bitcoin, hoje também a gente vai dar uma passada no DXY S&P e, claro, como de costume, trazer a atualização da análise de sentimento. Mas bora lá. Anteriormente, a gente havia rejeitado aqui um texto acima do range. Eu havia comentado com vocês que não estava tão bullish assim, mas no Bitcoin, pelo menos no curto prazo, né? A gente desenhou essa faixa em vermelho aqui, o ativo não teve força suficiente para chegar na resistência, a gente já mergulhou. Estávamos atentos a duas faixas aqui. Porém, a gente caiu com um volume muito alto, cruzando a primeira buy zone. Não é dessa maneira que eu quero ver o ativo chegando numa buy zone. Quando o ativo chega numa buy zone, de preferência, a gente quer que ele caia com baixos volumes. Se o volume grande for apresentado na buy zone, né, eu estava com uma segunda faixa aqui para possível compra. É interessante quando a gente chega nessa região, a gente apresente um grande volume nessa faixa, né? A gente teve um grande volume justamente nessa faixa. Eu, particularmente, não comprei Bitcoin aqui. O que fiz foi abrir trades nas altcoins de long. Nesse momento, durante esta retração, abri 3 novos longs nas altcoins. Todos esses longs eu passei com vocês durante a nossa live na segunda-feira. Se você, inclusive, pegou algum deles, deixa aí nos comentários. Todos eles estão performando bem até então, mas vamos lá, né? Não podemos contar a vitória ainda, vamos ter muita resistência ainda pela frente, em especial aqui no Bitcoin, tá? Sobre Elliott aqui para o Bitcoin, quando eu vejo um cenário mais claro aqui, eu tento trazer para vocês, mas eu tô vendo que para onde o preço for agora tem um cenário que está se encaixando, então eu basicamente vou trazer as faixas de resistências e suportes agora mais próximo, fora esse que a gente já trouxe na semana passada, tá? Então eu vou ficar atento aos seguintes pontos aqui pro Bitcoin. Possíveis shorts, mas com cautela, uma vez que a gente chegar no nível de 70 mil dólares, short barra realização. Eu, sinceramente, pela forma que a gente tá subindo aqui, talvez eu vou olhar mais para realização em eventuais longs, caso já estejam se aproximando dos alvos. Shorts aqui nessa região eu vou exigir bastante gatilhos. Eventualmente, se a gente continuar caindo, vamos ficar atento nessa faixa inferior aqui, tá? Ali dos 65 mil dólares até os 61. Eu estava de olho mais nessa faixa, se a gente perdesse esse rangezinho, entre os 63 e 61. Mas o que me chama muita atenção para ficar atento a partir de 65 é o aglomerado de ordens que a gente vê aqui a partir de 65 mil dólares. Vocês lembram que durante toda a alta do Bitcoin, ela foi patrocinada, entre aspas, por essas ordens aqui que vieram sustentando os suportes do Bitcoin, correto? A gente viu durante a alta enormes ordens abaixo dos fundos. Conforme a gente ia fazendo fundos ascendentes, a gente via ordens para segurar o preço. Agora a gente vê novamente essas ordens subindo e se encontram aqui, como a gente já viu anteriormente, a partir dos 65 mil dólares e vai até ali os 63 mil dólares. Então, sobre o Bitcoin, no curto prazo, eu não duvido da gente continuar a retração aqui no curto prazo e vir buscar níveis inferiores, mas estou encarando esses níveis mais como oportunidade. Até então, não olhei para longs no Bitcoin, como eu disse para vocês. Fui em long nas altas que estavam mais claros, até que estavam mais estabelecidas aí a tendência. Então, eu vou estar de olho para o Bitcoin, caso ele venha para essa parte inferior, para estar buscando longs no BTC. Posições de longo prazo não tem nem o que discutir. A gente, claro, que mantém nossas posições. Afinal, eu não quero estar exposto neste ativo aqui. Esse aqui é o gráfico contrário do Bitcoin. Em outras palavras, deixa eu pegar esse gráfico aqui mais completo. Se você não está exposto no Bitcoin, provavelmente você está exposto neste gráfico aqui, que é o gráfico, entre aspas, do dólar contra o Bitcoin, né? Que é o gráfico inverso do BTC. Então é claro que nossas posições de longo prazo a gente se mantém, correto? Então para o Bitcoin, vamos ficar atento a essas faixas
Resistência por volta dos 70, 69, 70 e suporte, grande suporte a partir dos 65. A partir dos 65 mais pelas ordens, mais suporte graficamente, vejo aqui por volta dos 63, correto? Se você me perguntar agora qual dos níveis eu acredito que a gente vai buscar primeiro, all time high ou abaixo dos 60 mil dólares, eu diria que all time high. Uma frase que eu costumo trazer bastante é que o mercado dá dicas. Quando a gente olha o mercado de altcoins, todo o mercado de altcoins está em suporte. Eu tenho a Polkadot deitada no suporte, com combustível para dar mais uma puxada aqui para baixo. Eu tenho a FET no suporte. Eu tenho diversas moedas entrando em buy zone. A GIX finalizando o movimento corretivo. Enfim, a própria ADA Cardano, que eu não tenho na minha carteira, mas muito provavelmente finalizando aqui um movimento corretivo para voltar a subir. Então, todas as altcoins já estão no suporte muito relevante, tá? Apesar de algumas ter um price action meio feio aqui no curto prazo, como é o caso da ADA Cardano, mas num prazo maior a gente se encontra muito mais próximo de um suporte do que uma resistência. Então, para os que estão com pensamento no semanal ou no mensal, eu estaria bastante tranquilo quanto a essa exposição. Beleza? Quando a gente olha para o sentimento aqui no curto prazo, eu acho que não tem muita coisa que chama a nossa atenção, não. A gente vê um book mais vendedor nesse momento, algumas compras no curto prazo aqui a mercado. Sinceramente, não tomaria nenhuma decisão quando a gente olha para análise de sentimento aqui no curto prazo. Antes da gente falar do DXY e do S&P, faço convite para você participar dos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Hoje eu farei uma live e só vai conseguir participar quem está aqui nos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Os links vão estar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, né? A live vai ser o foco sobre airdrops. Tem alguns airdrops que eu estou participando, que ainda dá tempo de participar, que eu acredito que tem grande potencial de a gente atingir um lucro de 5 a 6 dígitos. Tudo isso neste ano ainda de 2024. Então eu vou estar compartilhando com vocês a minha estratégia para esses airdrops. Então só vai conseguir participar quem está aqui nos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Então participa aí, daqui a pouco eu vou estar mandando o link aqui para vocês. Hoje a live 2h30 da tarde, beleza? Então quando a gente vem aqui agora para o DXY, bem, eu estou bastante atento ao DXY aqui nessa faixa dos 105 pontos, tá? Ele conseguiu segurar naquela faixa de suporte dos 104 e tivemos uma demonstração de força dos touros, porém a gente está nesse momento numa resistênciazinha. Eu estou bem atento ao fechamento não só do diário, mas também do semanal, tá? Se a gente tem apenas sombra aqui nessa região, muito provavelmente a gente vai estar diante de uma armadilha e fim de um movimento corretivo para a gente voltar a cair. Por que eu falo do DXY? O DXY ele tem correlação inversa com os ativos de risco. Quando o DXY está subindo, na maioria das vezes, os ativos de risco, Bitcoin, stocks, estão caindo. E quando o DXY está caindo, os ativos de risco, regra geral, estão subindo. Então, acho que vale a pena a gente olhar aqui para o DXY. Quando a gente olha para o S&P nesse momento está na all-time high, né? Fez o rompimento ontem, era de se esperar e muito provavelmente vai continuar subindo. O que pode afetá-lo aqui hoje é, quem sabe, uma notícia aí saindo mais bearish. Mas, sinceramente, eu foco muito mais no price action do que numa notícia. Eu acredito que quem fica focado muito em notícia, a maior probabilidade é que termine perdendo bastante dinheiro, né? Acho que um ótimo exemplo é a própria AGIX. Quando a gente olha aqui, o que aconteceu nesses dois topinhos da AGIX? O primeiro, quando foi divulgado a notícia da fusão da AGIX, FET e OSHA, notícia bullish, podemos dizer, formamos o topo. Outra notícia bullish, né? Quando eu trouxe a análise da AGIX falando dessa buy zone para ela no prazo maior, eu vi no comentário que a AGIX estava aguardando a notícia do balanço da NVIDIA e que ela iria pumpar ou performar mal de acordo com a notícia. Bem, saiu a notícia bem acima do esperado, muito bullish a notícia a propósito, porém quando saiu foi justamente aqui no topinho, o ativo foi pro outro lado, tá? Muita gente tenta ficar buscando notícia para justificar tudo. Nossa, a gente viu esta semana a BNB atingindo a all-time high e voltando aqui em V. Eu vi nos grupos por aí a turma buscando uma notícia para explicar essa correção aqui da BNB em V. Pô, uma baita resistência, né? Estamos falando da all-time high. Olha essa resistência
horizontal. Mais improvável era que a gente passasse direto aqui e saísse cantando pneu, mas não vi notícia nenhuma aqui para a BNB para justificar isso. Se quiser uma justificativa, sei lá, talvez o CZ tenha pego uma gripe ou o novo CEO esteja gripado e teve essa retração. Mas enfim, não duvido, tá? Se eventualmente tivermos a notícia bearish aí do mercado, a gente terminar caindo aqui no Bitcoin e encontrando fundo nessas regiões, tá? Então vamos ficar atento ao price action e deixar um pouco as notícias de lado, beleza? Pelo menos é assim que eu costumo trabalhar. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.